Salve, salve, meu querido aluno, tudo bem contigo? Professor Thiago Vidal pintando na sua tela para falar sobre um tema instigante, relevante, importante para sua prova. Lei de licitações, a famosa, famigerada Lei 8666 de 1993. Se liga, porque o recorte de hoje, o nosso bate-papo, se dará em relação à chamada contratação direta. Tema importantíssimo. Você bem sabe que a lei de licitações ela é relativamente extensa, tem muitos detalhes, mas olha só, quando a gente fala em contratação direta, licitação inexigível, dispensada ou dispensável, poxa, eu apostaria minhas fichas dentro da lei de licitações no tema contratação direta, porque é muito comum questões abordando esse ponto específico. Show de bola? Sem mais delongas, então olha só, artigo 24. Para que você compreenda a ideia, a gente tem que partir da regra e aí trazer quais são as exceções. Que regra que você está falando, professor? A regra do dever de licitar. Todos os integrantes, toda a estrutura da administração pública tem como regra dever de licitação. Perfeito? Isso é visto desde o início dos primeiros artigos da Lei 8666. Pô, show de bola! Só que qual é o problema? Que se tem regra, tem exceção. Essa máxima funciona dentro do direito para toda e qualquer situação. Perfeito? Não seria diferente aqui. Professor, qual que é a ideia então? Esquematiza aí só para que eu consiga me organizar os pensamentos e o meu raciocínio. Quando a gente fala em contratação direta, ela ganha esse nome porque a administração pública contrata a prestação de serviço ou aquisição de bens diretamente com o fornecedor, prestador de serviço, sem que seja necessária a realização do processo licitatório. Estamos bem? A ideia é que a contratação direta ela pode se subdividir no que a gente chama em licitação inexigível, joia. Também temos a contratação direta, né? A licitação dispensada, e hoje especificamente falaremos sobre a licitação dispensável. Muito cuidado, ok? Porque essas duas aqui, nomenclatura é próxima, é aqui que a banca pode insistir para fazer você errar a questão, perfeito? Mas não vai errar porque vai aprender agora, show de bola? Quando a gente fala em licitação inexigível, são as hipóteses do artigo 25, não tem viabilidade na realização do processo licitatório, do certame. É impossível realizar-se para que a licitação, para que sejam atingidos as finalidades da administração pública, ok? Dá uma olhadinha lá no rol do artigo 25, rol exemplificativo, tem todas as hipóteses. Já quando a gente fala em contratação direta, licitação dispensada, que está lá no artigo 17, são situações em que seria até possível a realização da licitação, só que o nosso legislador falou, administração pública, não licite nestes casos. Perfeito? Show de bola! Só que hoje o recorte vai se dar em relação à licitação dispensável. Dentro dessa classificação, dessa categorização, a gente consegue enxergar que licitação dispensada e dispensável são semelhantes entre si. Em que sentido? Dentro das duas hipóteses, há viabilidade de licitação. Então, vou colocar aqui, ó, A do verbo haver, viabilidade de licitação, ok? Licitação, esse é o ponto em comum, só que para por aqui. Na licitação dispensada, existe possibilidade de realizar licitação, mas a lei fala, a administração não realize. Já em relação à licitação dispensável, a própria lei confere ao administrador, à administração pública, se licita ou não licita. Show de bola? Pô, professor, que massa, que legal, maneiro!
A administração é que vai fazer a análise se é melhor licitar ou é melhor realizar a contratação direta? Exatamente. E é isso que a gente vai ver no nosso materialzinho. Então, se liga, porque a chamada contratação direta admite-se, a licitação inexigível, dispensada ou dispensável. Já está esquematizadinho aí no quadro para vocês. Hoje, especificamente, licitação dispensável, ok? Se liga. Então, neste último caso de exceção ao dever de licitar, que estudaremos neste material, deve-se frisar que há uma discricionariedade, leia-se faculdade, opção de escolha para a administração pública. Aqui a regra é que posso ou não fazer, ou seja, caso a administração queira fazer a licitação, ela pode, mas se a mesma optar em não fazer, não haverá nenhuma punição por parte da lei, pois a mesma fornece ao administrador público 35 hipóteses em que ele pode escolher fazer ou não a licitação. Então vem comigo, olha só. Pode fazer licitação? Pode, respeitando todos os critérios já estudados em momento oportuno. Não tem problema nenhum. Modalidades, tipos, faz tudo bonitinho, fases da licitação, as etapas, tranquilinho. Só que a administração pública, estando dentro de uma das hipóteses elencadas no artigo 24 e todos os seus incisos, ela, analisando critérios de oportunidade e conveniência, pode deixar de realizar processo licitatório. Não haverá infringência à norma, à legislação. Por quê? Porque justamente o legislador trouxe essa possibilidade à administração pública. Esquece um pouquinho termos práticos, perfeito? Nós vamos ver alguns incisos aí que você pode linkar com alguma situação que aconteceu no seu estado, na sua cidade, mas dissocia um pouquinho, porque a gente sabe que o brasileiro, a administração pública nem sempre segue a literalidade da lei, então esquece um pouquinho exemplo prático e foca no teor da norma, o conteúdo da lei, que é isso que importa para a nossa prova. Combinado? Então vem comigo, bora analisar então quais são essas hipóteses. Está lá no artigo 24. É dispensável a licitação, inciso 1, para obras e serviços de engenharia de valor até 10%, desde que não se refiram, a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local, que possam ser realizados conjunta e concomitantemente. Esses 10% aqui a gente leva em consideração os valores, ok? Processo licitatório de maior abrangência. Aliás, de menor abrangência, carta convite para obras de engenharia. Legal? Inciso 2. Para outros serviços e compras de valor até 10 mil, que corresponde atualmente a R$ 17.600, para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto, que possa ser realizada de uma só vez. Então vem comigo, olha só, 10% daqueles valores, daquela tabelinha clássica em relação às modalidades de licitação. Eu tomo como exemplo aqui a carta convite, que tem um menor valor, obras de engenharia até 330 mil, e outras, as demais licitações, ok, até 176 mil. Os 10% contidos nesses dois incisos fazem referência àqueles valores já estudados. Show de bola? Volta comigo aí. Inciso 3 do material. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Ah, professor, mas o Brasil não entrou em guerra. Mas, se entrar em guerra, ok, é uma hipótese de licitação dispensável. Mas como é grave perturbação da ordem, perfeito? A gente pode ter algumas situações isoladas aí que levem a administração pública a realizar a contratação de serviço ou aquisição de bens de forma mais célere. Não precisa esperar fazer a licitação para ir então adquirir materiais, enfim, que serão utilizados em caso de guerra ou de grave perturbação da ordem, ok? Então a ideia aqui é justamente celeridade. Inciso 4, se liga nesse inciso aqui. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento em situação que possa ocasionar prejuízo
ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa. Ok? Quando a gente enxerga essa expressão situação calamitosa, são aquelas situações que decorrem de desastres naturais. Perfeito? Uma enchente, um terremoto, um furacão, são exemplos aí de situações calamitosas. E segue aí a redação. E para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Muito cuidado com essa hipótese aí de licitação dispensável, porque perceba, a situação ela indica, ela denota urgência, calamidade. Um exemplo pelo qual nós passamos recentemente, situação de pandemia. Perfeito? É uma situação calamitosa. Exatamente. O que não pode ser feito pela administração é que ela se coloque em uma situação de emergência para então fazer a realização de contratação direta sob a modalidade licitação dispensável. Nossa, professor, mas isso acontece. Como eu disse para você e repito, esquece o exemplo prático, foca na literalidade da lei, perfeito? Mas lembra que a administração pública, obviamente, não pode se colocar nessa situação de urgência para se valer desse expediente legal. Fechado? Até porque, via de regra, tem o dever de licitar. Tranquilo? Volta comigo no material, avançando aí, inciso 5. Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Muito cuidado com essa expressão que eu destaco aí na tela para você. Mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. É o que a gente chama de licitação deserta. Ok? Lembra de licitação deserta? Lembra do deserto? Deserto não tem ninguém. Em tese. Perfeito? Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque aqui muita gente confunde a licitação deserta com a licitação fracassada. E está esquematizadinho aí para você. Se liga. Uma licitação deserta é aquela em que não aparece ninguém. E muito cuidado, porque só pode ser dispensável, que é a hipótese do rol do artigo 24 que estamos analisando, se ficar comprovado que ao repetir o procedimento licitatório, a administração pública terá prejuízos. Ao se dispensar a licitação por conta dessa hipótese, deve-se realizar uma contratação mantendo todas as condições pré-estabelecidas no edital passado. Não pode haver alterações justamente para se evitar corrupção no procedimento licitatório. Então, olha só, muito cuidado. A hipótese do inciso 5, que trata de licitação deserta, foi aberto o certame, processo licitatório, não apareceu ninguém, nenhum interessado, ok? Pode repetir? Pode, essa é a regra. Só que pode ser feita a contratação direta? Sim, se a administração pública demonstra que haverá prejuízos na realização desse novo certame. Legal? Muito cuidado para não confundir com licitação fracassada, que está aí na tela para você. Na licitação fracassada existem interessados, então a gente já começa partindo dessa característica que distingue da licitação deserta. O que ocorre é que por irregularidades, os mesmos não conseguem chegar ao final do procedimento licitatório. Neste caso, a lei permite que seja dado um prazo de 8 dias úteis para que haja apresentação de nova documentação e, no caso do convite, esse prazo pode ser reduzido para 3 dias úteis. Lembrando da ideia de maior celeridade na modalidade convite. Perceba aqui, a licitação não é dispensável, é apenas um prazo para se regularizar na mesma licitação alguns documentos. Então, muita atenção, licitação deserta não apareceu ninguém. Licitação fracassada, pensa, todos os interessados tinham interesse em participar, só que fracassaram no cumprimento às regras estabelecidas no edital ou na carta convite. Perfeito? Então, a administração pública, nessa segunda hipótese da licitação fracassada,
ela abre prazo, 8 dias úteis, ou 3 se carta convite, para que haja uma regularização. Não há que se falar em contratação direta. Fechou? Muito cuidado, porque a banca também tenta confundi-lo, justamente trocando as bolas, que é licitação deserta, o que é licitação fracassada. Fechou? Bora avançar? Então, olha só, próximo inciso, inciso 6. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Imagina só se a administração pública tivesse que licitar, né? Não haveria razão de ser, dada a situação bastante específica de domínio econômico ou normalização do abastecimento. Show de bola? Inciso 7. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único do artigo 48 dessa lei e persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta dos bens ou serviços por valor não superior ao constante do registro de preços ou dos serviços. E aqui eu faço uma ressalva. O supracitado inciso trata-se de hipótese específica de licitação fracassada, em que poderá resultar em licitação dispensável, ok? Então, o ponto específico dessa modalidade, dessa espécie de licitação fracassada, é a questão dos valores dos preços superiores, superfaturados àqueles expostos pelos órgãos que possuem, né, uma tabelação, pelo menos os critérios mínimos para que haja aí o bom andamento dos processos licitatórios. Até porque a administração pública não é boba, né? Ela sabe que, a vez ou outra, só hipoteticamente, há a realização de cartéis para participação de processos licitatórios, né? Todo mundo, os particulares, combinam preços lá nas alturas e a administração pública ficaria refém dessa situação. Então, ela tem órgãos competentes que fazem o tabelamento, né, de preços médios para que justamente evite esse tipo de situação. Fechado? Bora avançar aí. Inciso 8. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico, em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. A administração pública contratando com a administração pública, ok? Inciso 9. Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto pelo Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Inciso 10. Para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia. Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui só para você lembrar. Imagina que a administração pública criou uma autarquia que tenha por finalidade específica a regularização, a fiscalização da costa marítima brasileira, especificamente de uma determinada cidade, ok? Faz sentido ela alocar um imóvel lá em Minas Gerais, lá em Mato Grosso, né, que nem tem costa? Não faz muito sentido. Então, em relação a essa especificidade da alocação, é possível contratação direta. Fechado? Bacana? Bora avançar aí que tem mais hipóteses. Inciso 11. Contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido. Hipótese bastante comum, por isso que é importante a ordem de classificação no certame. Rescindiu com o ganhador, é possível a realização de contratação direta com aqueles que tenham sido classificados no mesmo certame. Ok? Inciso 12. Nas compras de hortifruti grangeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes,
realizadas diretamente com base no preço do dia. 13. Na contratação de instituição brasileira incumbida, regimental ou estatutariamente, da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. É o que acontece com bancas para realização de prova. Fechado? Inciso 14. Para aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico, aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o poder público. Essa expressão aqui é bastante criticada pela doutrina, por ter uma interpretação relativamente ampla, relativamente vaga, mas fato é que existe essa possibilidade quando aprovado pelo Congresso Nacional. Inciso 15. Para aquisição e restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. Chama atenção para o inciso 15, meu querido. Se liga, não confunde essa situação de licitação dispensável com licitação inexigível. Olho no material. Muito cuidado para não confundir essa hipótese com a de inexigibilidade. Como eu disse, em relação à restauração de obras realizado por profissional de notória especialização. A palavra mágica que vai fazer você acertar na prova é essa aqui, ó. Se aparecer o profissional de notória especialização, é hipótese de inexigibilidade, ok? Se a restauração de obras e objetos históricos forem compatíveis com as finalidades da estrutura da administração, estaremos diante de contratação direta na modalidade licitação dispensável. Fechado? Inciso 16. Para impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração e de edições técnicas oficiais, bem como para a prestação de serviços de informática, pessoas jurídicas de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem a administração pública, criados para esse fim específico. Inciso 17. Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Próximo inciso, inciso 18. Nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estado eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações e desde que seu valor não exceda o do convite para compras, que é 176 mil. Então perceba, meu querido aluno, que a grande maioria das hipóteses que aparecem nos incisos do artigo 24, elas demandam uma certa celeridade na contratação de serviços ou aquisição de bens, justamente pela especificidade do caso concreto, né? Você bem sabe que processo licitatório não é tão célere assim, mesmo adotando-se a modalidade carta-convite. Então, dependendo da situação, e aqui é mais um exemplo que aparece no artigo 24, diante da necessidade, cabe à administração pública, analisando discricionariamente, se licita ou não licita. Fechado? Bora avançar aí, inciso 19 na tela. Para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. 20. Na contratação de associação de portadores de deficiência física sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos ou entidades da administração pública, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 21.
para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de engenharia, a 20% da tomada de preço para obras de engenharia, que equivale a R$ 660 mil atualmente. Inciso 22. Na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas de legislação específica. São os chamados delegatários. 23. Na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista, com suas subsidiárias e controladas, para aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Chamo a sua atenção mais uma vez. Muito embora estejamos diante de uma permissão, hipóteses em que o próprio legislador permitiu a contratação direta, não é porque foi dispensada a licitação diante da escolha da administração que tudo é casa da mãe Joana. Tá? Percebam que a maioria dos incisos também traz na sua parte final a compatibilidade dos valores com o restante do mercado. Legal? Isso é muito importante, justamente para que seja evitado a questão do superfaturamento dos valores. Fechado? Bora avançar aí, inciso 24. Para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão, chamado terceiro setor, as organizações sociais, ok? Que é aquelas que de alguma forma colaboram para a prestação das atividades da administração pública. Inciso 25. Na contratação realizada por instituição científica e tecnológica ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou exploração de criação protegida. Avançando aí, bora lá! Importantíssima leitura dos incisos, aliada à ideia inicial que eu expus no quadro para vocês. Inciso 26. Na celebração de contrato de programa com ente da federação ou com entidade de sua administração indireta para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Inciso 27. Na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos, recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Casando com aquela ideia, né, que tem alguns administrativistas que tratam como princípio, outros como objeto da lei de licitações, o desenvolvimento nacional sustentável. Está aqui um excelente exemplo que a gente pode trazer de forma concatenada dentro da própria Lei 8666. Fechado? Bora avançar aí, ó. Inciso 28, já estamos rumando ao fim. Para o fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão. Inciso 29. Na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo comandante da força. Próximo inciso, inciso 30, na contratação de instituição ou organização pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, atenção, aqui a pegadinha de prova em relação ao inciso 30, pode ter fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural, no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, na agricultura familiar e na reforma agrária, instituído por lei federal.
Inciso 32. Na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. 33. Na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. Inciso 34, para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde produzidos ou distribuídos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação, em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, estímulo à inovação. E 35, para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que configurada a situação de grave e iminente risco à segurança pública. Então, olha só, é um pouco cansativa a leitura do artigo 24 porque tem um rol relativamente extenso, ok? Mas eu chamo a sua atenção. A questão de estado de calamidade do inciso 4 cai bastante em prova. A questão da situação dos valores, 10%, 20%, né, ou da carta convite ou da tomada de preço, também vejo aparecer com maior incidência nas provas, mas de mais a mais, o que tem de maior relevância é lembrar que na licitação dispensável, a palavrinha mágica, que eu vou colocar aqui para vocês, tá aqui, ó. Resumindo, é a discricionariedade da administração em realizar ou não o certame, o processo licitatório. Fechado? Apareceu uma dessas hipóteses, a administração pública estando de frente a uma dessas hipóteses, a gente pode realizar a chamada contratação direta. Fechado? Maravilha? Então tá aí, a gente fecha o recorte desse nosso encontro. Espero que você tenha curtido e aproveitado. Vejo você uma próxima oportunidade. Um grande abraço.